Olá, tudo bem? Esse é a Oficina do Brasil, o programa que vai propor soluções para os problemas do Brasil. Eu sou Marcelo Torres, jornalista especializado em economia, hoje assessor parlamentar com foco em orçamento. Aqui ao meu lado está ele, Luiz Paulo Veloso Lucas. Luiz Paulo é engenheiro do BNDES, foi prefeito de Vitória, deputado federal. Falamos diretamente aqui da nossa capital do Espírito Santo e vamos tratar dos problemas nacionais. Porque o país tem conserto, é isso, Luiz Paulo? É isso aí, Marcelo. O país tem conserto. E nós estamos aqui para debater com seriedade, mas também com bom humor, né, os problemas do país, sempre com muita fé. Como diz Gonzaguinha, fé na vida, fé no homem e fé no que virá. E dê o seu like, o seu joinha. Vamos lá, que a semana foi ótima para o PT. Olha aí, ó. Disseram que ele estava acabado, não contavam com o que aconteceu. Vamos agora às notícias e comentaremos em seguida. Primeira notícia aqui, claro. Trump abraça Lula. Donald Trump e Lula finalmente se encontraram essa semana e marcaram uma reunião para a semana que vem. Como a Oficina do Brasil adiantou na última edição, os dois presidentes se cruzaram na Assembleia da ONU em Nova York. Trump discursou logo depois de Lula e contou que, entre aspas, ele me pareceu um cara legal. Ele gostou de mim, eu gostei dele. Eu só faço negócios com pessoas de quem eu gosto. Eu não faço isso quando eu não gosto. Tivemos uma química excelente. Trump sugeriu uma reunião presencial para tratar das sobretaxas e produtos brasileiros. O chanceler brasileiro Mauro Vieira disse à CNN que Lula é muito ocupado e que a conversa deve ocorrer por telefone. Não há nada mais importante do que levar uma comitiva para negociar com um dos nossos maiores parceiros comerciais. Pelo telefone isso não é possível. Eu acho que é uma interpretação, sim, não muito precisa disso. O Lula está à disposição para ir fazer a conversa. Ficou muito claro nos jornais depois, nas declarações oficiais. É evidente que o governo do PT, por mais anti-americanista que seja, ideologicamente, ele está aberto à reunião presencial. Se ela tiver que ocorrer, ela vai ocorrer. Mas tem havido, né? Foi no noticiário, mostra que o Joesley Batista, né, da JBS, esteve com Trump, amadureceu as consequências práticas das sanções contra o Brasil, né? A condenação do Bolsonaro mostrou que é uma bobagem esse negócio de pressionar o judiciário de um país como o Brasil para obter uma vantagem no processo de julgamento. E depois teve as manifestações, a derrubada da PEC da blindagem, a tal da PEC da anistia light do Paulinho da Força também subiu no telhado. Muita coisa aconteceu. Então deu tudo errado. Deu ruim completo para eles. E, inclusive no campo do imaginário, porque o bolsonarismo tinha o Trump como um líder e agora esse líder dele está trocando afados aí, cantadas com o presidente Lula. Só dando um contexto, desde julho, né, que a sobretaxa foi imposta aos produtos brasileiros, a gente vinha dizendo aqui que era preciso negociar com os Estados Unidos. Luiz Paulo tinha uma opinião um pouco diferente, achava que aquilo dali era realmente uma arapuca, mas agora não tem como, né? Os dois se encontraram e mataram. Não tem problema, não existe restrição. Quer dizer, o Brasil e os Estados Unidos não têm contradições econômicas reais. O que foi criado foi um conflito virtual de natureza política. O Trump escreveu isso na carta, né? Nos meses que antecederam o julgamento do Jair Bolsonaro. Isso exerce uma pressão também sobre o Brasil. Ele fez isso com outros países, com outros mecanismos. É a maneira dele, que é um negociador, um empresário do mercado imobiliário de Nova York, que não tem escrúpulo, e fez isso também. Mas adora negociar. Não, tudo bem. Esse é o ponto. É assim, e a outra parte do contexto, a parte do Lula, é que com essa luta aí, ele disparou nas pesquisas, abriu 10 pontos, ele que estava empatado com os seus principais concorrentes. A gente tem que também saber, Marcelo, o seguinte, se o Lula tivesse falado depois do Trump, a história tinha sido diferente. Porque o discurso do Lula, esse ambiente todo, também exerceu uma pressão sobre o governo, né? O governo brasileiro. Ele fez um discurso altamente profissional, preparado pelos diplomatas do Itamaraty, leu no teleprompter, não foi de improviso, tá certo?
e cumpriu muito bem o papel de chefe da nação, respondeu com uma indignação contida, educada, não citou o nome do Trump, nem o ofendeu em nenhum momento, mas foi firme em defesa dos interesses do Brasil agredidos pelas sanções norte-americanas. O Trump não respeita quem baixa a cabeça para ele. Ele respeita quem tem uma posição de altivez. Então ele desempenhou bem esse papel e também cresce de popularidade em função disso. Ele não deixa de ser quem ele é, tanto que também no discurso fez a sua homenagem lá a Cuba, mencionou ditaduras autoritárias e negócio de sul global, que é um fetiche doido aí e tal. Deixou de falar outras coisas importantes, mas de um modo geral, o pronunciamento dele foi aliás, Lula, perto do Trump, é um estadista. Tudo uma questão relativa, né? Tá vendo? Aqui no Oficina do Brasil, a gente fala dos problemas e também do conserto. Então, acho que a hora do conserto chegou porque é preciso negociar, né? A função do governante também é negociar, principalmente com um parceiro econômico deste tamanho, os Estados Unidos aí, que é o segundo maior parceiro. E essas sobretaxas americanas já vinham fazendo o Brasil perder dinheiro, nos custou caro. Semana passada a gente contou, o Espírito Santo, por exemplo, exportou 25% menos café para os Estados Unidos em agosto, na comparação com julho. Negociar é o caminho, né? Claro, com certeza. Isso já está acontecendo e vai continuar acontecendo. E com esse encontro casual que ocorreu na ONU, isso melhorou mais ainda. Isso, uma cantada daquela, hein? Faz tempo que você não recebe, hein? Essa química aí. Essa química. Nossa. Outro tema da semana. Ainda, a gente disse... Foi uma ótima semana para o PT. Manifestações, São Paulo, Rio, Brasília, Salvador, Vitória e diversas outras capitais foram palco no domingo de manifestações contra a PEC da blindagem, por os maiores movimentos de rua do PT em muito tempo, né? A gente estava tentando puxar pela memória aqui, acho que nem na época da Dilma, do impeachment da Dilma, teve tanta gente do PT na rua. Na época do impeachment da Dilma, tinha gente contra o PT, né? Pedir a cabeça. Você está confundindo. E as manifestações foram muito mais amplas do que o PT e os partidos de esquerda. Eu concordo que eles se beneficiaram. Lideraram. Mas foi muito, muito além. Isso, contra a vitória do PT, que está conseguindo trazer gente para perto dele. Não é para perto dele, é contra a disfarçatez do Congresso. A disfarçatez explícita, que foi a PEC da blindagem. Todo mundo ficou contra. Tem gente de direita contra a PEC da blindagem. Aí tem um contexto aí que até quem votou a favor na Câmara, diz que no fim de semana viu as manifestações, foi as redes sociais e falou, veja bem. Me inclui fora dela. Eu errei. Eu errei. Um político falar, eu errei, e apareceram vários aí que votaram a favor e depois falaram, não, esse filme não foi bem assim, não entendi direito. Não entendi direito. E aí, junto com a PEC da blindagem, Marcelo, veio a PEC da anistia, que é um PL mesmo, né? Não era PEC, não, era um PL. Não nem se emenda a Constituição. Não, foi a jogada do Hugo Mota, presidente da Câmara, que nomeou Paulinho da Força para ser o relator. Paulinho da Força foi falar com Aécio Neves e com Michel Temer, dois políticos muito experientes e que já foram presidentes da Câmara também e que têm interlocução no meio jurídico, para tentar fazer uma redução, mudar o nome de anistia para dosimetria, para dar uma aliviada nas penas. Só que o PL e os bolsonaristas não aceitaram de jeito nenhum e o PT também não aceitou de jeito nenhum. Então, essa falta também ficou solta. Só para a gente fechar. Eu acho que subiu no telhado. A PEC da blindagem, depois dessas manifestações todas, chegou ao Senado, o Senado na CCJ amassou tudinho, jogou no lixo. Por unanimidade, enterrou a PEC da blindagem. Essa daí não tramita mais. Saiu. Tá? Outra vitória aí da esquerda que está puxando o centro pro lado dela nessa articulação. Eu não concordo muito que é uma vitória da esquerda, né? É uma vitória contra a disfarçatez do Congresso e as manobras que foram tentadas anteriormente. Eu acho e concordo com você que, do ponto de vista eleitoral, para o governo isso do PT, isso ajuda
o governo do PT. Foi um triunfo. O governo saiu fortalecido dessa também. É isso aí. O clima virou e a esquerda empurrou a rejeição ao projeto para o colo da direita, né, que saiu com a imagem que protege criminosos, caso eles sejam parlamentares. E o conserto aí, eu acho que o que vale a gente levar com o ensinamento é o seguinte: o pior Congresso é aquele que não vota, né? Bastou o Congresso começar a votar esses temas que queria para os parlamentares pautar o projeto, que teve essa reação popular e levou a pressão em cima dos parlamentares. Já se disse também, Marcelo, que só tem uma coisa que político tem medo: é de povo na rua. Então, o Congresso não vota contra a opinião pública, certo? Muito embora o governo do PT e a esquerda, de certo modo, tenham se beneficiado, pensando em 2026, dessa semana, dos fatos dessa semana, na verdade, foi muito mais amplo do que o governo e do que os partidos de esquerda. Isso, quando eu disse que eles se beneficiaram, é porque eles conseguiram trazer para si a liderança desse movimento. Claro. E isso daí é coisa de profissional. Não parece uma disputa aí de profissional com amador que a gente está vendo na política nacional nesse momento? Para mim está parecendo. Eu não acho que eles sejam amadores, não. Eu acho que o Bolsonaro chegou ao poder em 2018 numa circunstância muito especial, né? E que tende a não se reproduzir. Você tem que se lembrar que ele ganhou a eleição de 2018 contra o Haddad. Lula estava preso. Ele tomou uma facada. E ele não tinha partido nenhum, ele não tinha tempo de televisão, não tinha fundo eleitoral, mas tinha as redes sociais, ele sabia usar as novas tecnologias. E o que ele dizia estava na boca do povo, né? Ele foi uma caixa de ressonância mesmo. Ele trouxe o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, né, que o posto Ipiranga, ele não foi obrigado a falar nada. Paulo Guedes tem uma imagem perante a Faria Lima, mercado financeiro, o establishment econômico do Brasil, de encarnar uma antítese da visão econômica do PT, né? E ele trouxe Sérgio Moro, que era o rei, era o ídolo, né, de todos aqueles que pensavam que a Lava Jato ia resolver o problema da moralidade no Brasil. Esse cenário aí não vai se repetir. Hoje o cenário está completamente diferente. Próxima notícia aqui, ó. Vamos falar de segurança? Quando a gente criou o programa, é sempre bom lembrar, um dos pilares que a gente resolveu tratar é da segurança pública, que é o pior problema hoje do país, né? A Agência Antimáfia, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, defendeu a criação de uma agência nacional antimáfia inspirada no modelo italiano, aquela dos anos 90, que combateu as mãos limpas, né? Operação Mãos Limpas. A ideia é combater o crime organizado de forma mais eficaz. Em entrevista ao Estadão, Derrite contou que a criação da agência e o endurecimento de penas são cruciais para evitar que o país se torne um narcoestado. Em alguns casos, aí, em algumas regiões, as pessoas já estão vivendo sob esse poder paralelo aí. Eu acho que a entrevista do Derrite, ela nesse ponto da agência, ela é correta. Eu acho que tem que colocar e discutir no Congresso e discutir de forma muito racional com os governos estaduais, municipais, com as instituições, o melhor caminho para criar e implantar o Sistema Único de Segurança Pública, que as polícias, que o Ministério Público, que outros órgãos de governo falem a mesma língua, compartilhem o mesmo banco de dados e não fiquem competindo, como ficou aí o governo federal e o governo de São Paulo nas ações que foram feitas na... A Operação Carbono Oculto, essa aí que foi em cima do Não, mas eles ficaram brigando em relação a quem é que fez as ações da favela do Moinho. Ah, sim, teve. Que tinha a ver com o negócio da Cracolândia. Isso, que era o bunker do PCC, onde eles armazenavam drogas, armas e recursos do que era vendido no centro. Os dois governos trabalharam juntos, fizeram uma boa ação, depois ficaram brigando quem é que o filho de quem que era. Pois houve aquela Operação Carbono Oculto também que atacou a atuação do PCC no mercado financeiro, no mercado de combustíveis e até na logística portuária. Aí realmente o governo federal também tentou pegar os louros. Vamos lembrar que Derrite tem um contexto interessante. Ele comanda a melhor polícia do país, que é a de São Paulo. Ele é pré-candidato a senador ou a governador, caso Tarcísio se candidate à presidência da República.
Ou seja, é um camarada que vai ter aí daqui a pouquinho também chance, se for para o Congresso, de mudar essas leis. Eu acho que parte do conserto passa por essa agência antimáfia e também por tratar essas organizações como terroristas. Porque de fato elas não. Eu acho que a população acha que votando em candidatos a deputado, prefeito, senador, oriundos das forças policiais, isso vai ajudar a melhorar a qualidade da política ou vai enfrentar a criminalidade da melhor maneira. Eu acho que isso é uma ilusão, né? Eu acho que isso é uma ilusão. O ministro da Segurança Pública que trouxe e botou no papel a ideia do Sistema Único de Segurança Pública era o Raul Jungmann. Sim. Durante o governo Temer. Durante o governo Temer. Então, eu acho que o Derrida está certo em relação à agência. Quem está contra a agência é a Polícia Federal. Porque a Polícia Federal quer que ela seja a agência. Isso nos leva para a disputa que existe entre as corporações hoje. Entre a Polícia Civil com a Polícia Militar, a Polícia Federal contra as duas. Enquanto isso, a população está aqui. E a criminalidade ganha de 7-1. Isso, o crime hoje é internacional, as polícias mais bem estruturadas são estaduais. Quer dizer, é uma competição que não tem nada a ver. E a Polícia Federal está pensando nela e não no país, quando não apoia um tipo de medida como essa. Eu acho, eu não tenho uma posição definida, assim, talvez... A agência pode ser uma porcaria também. Pode ser que a agência seja o melhor caminho, porque a agência que vai resolver. A agência é um caminho para conseguir que essas corporações trabalhem de forma integrada e cooperativa. Isso, a agência é o veículo. Quem vai ser o motorista? Isso aí. Vamos aqui, elevador. Toda oficina tem um elevador, né? Vamos contar aqui quem subiu nessa semana. Eu acho que vale aí, seguindo no tema. Quem subiu foi a tecnologia na segurança pública aqui do Espírito Santo. Olha que coisa legal. O Estado atingiu a marca de 400 foragidos presos após as câmeras de reconhecimento facial acionarem as forças de segurança. O programa existe há 1 ano aqui no Espírito Santo e conta hoje com 500 câmeras. Dentre os presos, olha aí o tipo de marginal que essas câmeras aí conseguiram colocar atrás das grades. Dentre os presos, 57 tinham mandados de prisão por homicídio, outros 19 foram reconhecidos pelas câmeras e eram estupradores condenados. Essas câmeras aí foram instaladas em ônibus, em órgãos, em prédios públicos aqui da Grande Vitória. Nos últimos meses ganharam também o reforço das torres de segurança. São aqueles 40 totens aí que o governo está instalando. Eu vi o do Itararé, passei por lá outro dia. É legal que aquilo ali funciona, tá? Ele tem a câmera, ele tem também comunicação direta com o centro de operação das polícias, né? E é possível do centro de operação o policial falar pelo totem com quem está ali na região. Tá? O Espírito Santo tem dado, nos últimos anos, exemplo positivo para o Brasil de como trabalhar o tema da criminalidade, do enfrentamento da criminalidade e da segurança pública. Projeto Estado Presente, o gerenciamento intensivo, a liderança pessoal do governador no acompanhamento desses indicadores, o Instituto Jones fazendo um acompanhamento estatístico rigoroso, a transparência desses dados, tudo isso tem sido feito. Sim, a tecnologia funciona, os números melhoraram, né? Os números da segurança aqui do estado. Vem melhorando. Bastante, tem município aí há meses sem homicídio, graças a Deus. Outra parte aqui do programa é o Pit Stop, notícias curtas, comentários rápidos e trocamos também de notícia na sequência. Isenção de imposto de renda, lembra dessa pauta? O Senado se adiantou à Câmara e aprovou seu próprio projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês. Para mim aí, na semana, é outro triunfo do governo, porque na Câmara o Lira segurava isso, né? Queria barganhar, né? Queria barganhar, então o Senado foi lá, deu a volta, o governo... Sem dúvida. Foi uma malandragem... Isso. Uma malandragem que não deu certo da Câmara. Exatamente. E o governo conseguiu articular pelo Senado, aprovou um outro projeto parecido com esse, e esse aí que vai tramitar a partir de agora. Sou a favor, menos imposto. Também estou a favor. Família de Moraes sancionada. Os Estados Unidos estenderam as sanções da lei Magnitsky. A esposa do ministro Moraes é a empresa da família. Isso aí atrapalha de alguma forma, ou pelo menos não ajuda aquela ideia de uma lei da anistia, porque parece que estava sendo negociada também com o judiciário, um negócio que eu não consigo entender, mas estava acontecendo. Eu acho que a lei da anistia ou da dosimetria subiu no telhado, né? As sanções americanas, elas atrapalham, evidentemente,
mas atrapalham principalmente os bolsonaros. Sim, o maior cabo eleitoral do Lula nesse momento é a própria família Bolsonaro. É isso aí. O Donald Trump. PGR denuncia Eduardo Bolsonaro. Olha ele aqui, tá vendo? A Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado Eduardo Bolsonaro por coagir a justiça, tentando benefícios aí para o seu pai. No caso aí, com a ação da justiça, seria implantar aí, inclusive, esse tipo de medida aí contra quem vai julgar o pai dele. Pois é isso aí. Toma lá da cá. Não, do ponto de vista político e de estratégia, é um caso exemplar de erro estratégico, o que foi feito pela família Bolsonaro. É mesmo? Vamos chamar Maquiavel aqui, ele vai escrever um outro livro. É um caso emblemático. Eu acho que eles são muito bons de rede social, mas no mundo real às vezes se vinga, né? Sim. Semana foi tão boa para o PT, que eles estão tão animados, que o PT Nacional deu aval à candidatura de Hélder Salomão a governador do estado. Não está decidido, mas o PT Nacional diz que sim, se o Hélder quiser, ele pode sim ser candidato a governador aqui no Espírito Santo. Muda um pouco o cenário aqui, né? Muda muito. Muito embora eu acho que o projeto do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraz não era de coligação, de compor com o PT, mas sem dúvida a autorização da Nacional do PT para um projeto de governador no Espírito Santo é um indicador de que essa semana foi muito boa para eles. Eles estão empolgados. Nem anistia, nem dosimetria. Nessa semana, como você falou, o relator Paulinho da Força não conseguiu avançar nem com o PL, nem com o PT e nem com o STF, que estava discutindo politicamente, eu não sei porquê, mas estava. Essas penas aí, a revisão das penas dos condenados pelo 8 de janeiro. Subiu no mundo, em cima do telhado. Né? Pois é, eu acho que não vai andar. Muito difícil. Orçamento fictício. O estudo do Banco BTG estima que o governo superestimou em 40 bilhões de reais das receitas no orçamento do ano que vem. Ou seja, talvez falte dinheiro já em 2026 e não em 2027 para os gastos básicos aí com saúde e educação, dado aí esse orçamento que o governo colocou inflando as receitas para, evidentemente, gastar mais. Né? Pois é, o sistema orçamentário do Brasil e de autorização de despesa é muito ruim. Já falamos sobre isso aqui, a decisão de prioridade é dada na boca do caixa. O que está orçado, o que está pretendido, o que está planejado, o que está conveniado é ficção. Isso aí, vai mudando, fica fictício. Tem dica cultural e é sempre com ele, Luiz Paulo Veloso e Lucas. É isso aí, Marcelo. Olha só, gente, a minha dica cultural é o livro novo do Alberto Carlos de Almeida, pesquisador, cientista político, nosso amigo, já teve muitas vezes aqui no Espírito Santo, trabalhou para a gente. A Cabeça do Brasileiro, 20 anos depois. Ele escreveu esse livro, há 20 anos atrás, ele escreveu A Cabeça do Brasileiro, sendo uma interpretação de pesquisas de opinião feitas para ver o que o brasileiro pensa e qual é a cabeça média do brasileiro em relação a temas polêmicos, como cumprimento ou não da lei, a questão do jeitinho, religião. Cumprimento ou não da lei. O jeitinho brasileiro. Tratamos como opção, tá vendo? Certo, errado. Questão de cor, raça, negro, pardo, né? A polarização política. Ele repetiu a pesquisa de 20 anos atrás e fez essa obra. Tem ensaios de vários pesquisadores comentando cada um dos aspectos, e é um livro espetacular. Eu aconselho fortemente a leitura. A Cabeça do Brasileiro, 20 anos depois. Alberto Carlos de Almeida. Bom demais. Esse é a Oficina do Brasil. Aqui nós tratamos dos problemas e depois também sugerimos conserto. Esse é o Luiz Paulo Veloso. Lucas, você vai deixar o seu recado aqui, Luiz Paulo? É isso aí. Não, me despedindo de você que tem nos acompanhado, pedindo o seu like, que apoia esse nosso trabalho. Estamos toda semana aqui comentando os acontecimentos com rigor, com seriedade, com respeito e com bom humor também, né? Um pouquinho. Porque eu e o Marcelo temos uma química danada. Ganhei uma cantada, tá vendo? Boa sexta-feira aí, boa semana. Tem que ir, você vai assistir, mas fique conosco. Aquele abraço.